Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre índice glicêmico. Mas afinal de contas, você já ouviu falar no que é índice glicêmico? Se você não ouviu falar no que é índice glicêmico, provavelmente você já deve ter ouvido falar, por exemplo, não coma batata inglesa, coma batata doce que é melhor, não coma pão branco, coma pão integral, não coma arroz branco, coma arroz integral, né? Isso tudo se refere ao índice glicêmico. O índice glicêmico é o valor particular que cada alimento tem que determina essa absorção pelo organismo dessa energia, dessa glicose, tá? Então tem alimentos que são rapidamente absorvidos e tem alimentos que são lentamente absorvidos ou de maneira média, né? Por exemplo, quais os alimentos de alto índice glicêmico? Alimentos como arroz branco, as farinhas brancas, esses alimentos ricos em açúcares, os sorvetes, esses biscoitos industrializados. E algumas frutas também têm um alto índice glicêmico. Como que funciona essa absorção desse açúcar? Só para vocês entenderem um pouquinho, nós temos um órgão que chama pâncreas e o pâncreas ele secreta um hormônio chamado insulina. Qual a função desse hormônio? Ele abre uma portinha na célula para que a glicose entre e gere energia, gere ATP. E esse ATP nós precisamos, é a principal função dos carboidratos e dos açúcares, né? Eles nos dão essa energia. O problema é o seguinte, quando nós ingerimos uma alta quantidade desses alimentos com alto índice glicêmico e uma quantidade grande de carboidratos, nós temos uma grande excreção de insulina pelo pâncreas. E além disso, uma grande concentração de glicose na corrente sanguínea. Então essa insulina tem que ser excretada de maneira intensa para que ela possa fazer o quê? Colocar essa glicose para dentro da célula e gerar energia. Esse processo de alta produção de insulina, gente, ele não é bom para o nosso organismo, tá? Porque esse aumento excessivo de produção de insulina, ele está extremamente ligado a doenças como diabetes, obesidade e alguns tipos de câncer também. E além disso, a ingestão dessa grande quantidade de alimentos com alto índice glicêmico, ela não vai nos dar muita saciedade, porque ela logo é absorvida pelo organismo, porque ela tem esses picos de hiperinsulinemia e de hipoinsulinemia. Então faz com que a gente tenha o quê? Fome rapidamente. Então se você está pensando em emagrecer, em reduzir o seu peso e ter mais saciedade, a ingestão de alimentos de alto índice glicêmico não é a melhor opção. Então, o ideal é que você consuma alimentos de baixo índice glicêmico, né? Além de tudo isso, a insulina em excesso, ela aumenta a gordura abdominal, tá? Então, também não é uma coisa muito legal, a gente não gosta muito disso também. Então, a gente tem que evitar realmente esses alimentos de alto índice glicêmico. Mas, não significa que a gente não vá consumi-los, imagina. A gente deve consumi-los, não tem problema nenhum, mas tem alguns momentos estratégicos durante o dia que a gente pode estar consumindo. Por exemplo, num pós-treino de hipertrofia, de musculação, que você precisa daquela energia imediata para a reserva de glicogênio, enfim. Então você pode estar ingerindo sim no pós-treino sem problema nenhum. Mas lembrando que mesmo assim a gente tem que estar sempre atento à qualidade nutricional. E o que a gente faz hoje, o que eu faço hoje muito na minha prática clínica, quem é meu paciente sabe de cor que a gente faz combinações alimentares. Esse é o segredo para a gente normalizar essa liberação de insulina, controlar esses picos de insulina e de glicose na corrente sanguínea. Essas combinações a gente faz de que maneira? Por exemplo, a gente sabe que a banana tem um alto índice glicêmico. Como que a gente pode estar lentificando, por exemplo, essa absorção, essa liberação de insulina pelo pâncreas e essa lentificação ali, né, da glicose para dentro da célula, incluindo na sua banana picadinha, por exemplo, uma fibra, tá? Então as fibras elas lentificam, você pode colocar uma sementinha de chia, uma sementinha de linhaça, um farelinho de trigo, enfim, você lentifica daí esse processo. Então as fibras, elas têm essa função. Um outro macronutriente bem importante para lentificar, para normalizar isso é a proteína, tá? Então, em alguns casos, e as gorduras também. Então, por exemplo, você pode comer a fruta com umas castanhas, 2, 3 castanhas, 2, 3 nozes. Então, essas estratégias nutricionais é que realmente fazem a diferença na nutrição moderna.
Então, entender um pouquinho sobre índice glicêmico é super importante quando a gente fala de emagrecimento, de saúde como um todo, de controle de saciedade. E essas são algumas estratégias que a gente acaba utilizando aqui no consultório para poder oferecer isso para o paciente. Entender um pouquinho mais sobre índice glicêmico? Achou interessante? Então não deixa de inscrever-se no nosso canal, comente o vídeo de hoje e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o próximo programa.